Nós iniciamos agora a nossa terceira palestra. Temos como tema o discípulo amado. Essa figura que, como nós vimos, segundo a tradição, é o evangelista João, mas que também nós podemos ler numa perspectiva que o evangelista não coloca o nome justamente para que cada pessoa que se identifique com esse personagem possa se colocar no lugar dele. Então fica mais fácil se colocar no lugar dele. Então é nessa perspectiva, nessas duas perspectivas, que nós estamos lendo o texto bíblico, fazendo a nossa Lexio Divina, como João e como também a possibilidade de você se colocar na cena. No primeiro dia a gente viu que o discípulo amado recostou a cabeça no peito de Jesus. E aí nós falamos de um conhecimento afetivo da pessoa de Jesus. É conhecimento porque tem informações, tem conteúdo, tem uma doutrina, mas não basta ser informações, por mais retas e boas que sejam. Elas precisam ser assimiladas a partir de um relacionamento. Por isso que não basta chegar na catequese de uma criança, por exemplo, e ensinar conteúdos corretos. Você tem que ensinar com que ele reze com aqueles conteúdos, que ele faça um contato com a pessoa de Jesus. Eu gosto de dizer que a doutrina funciona como uma pista de pouso e de levantar voo de um avião. Eles servem para justamente a gente levantar voo. É a base segura para que a gente tenha um contato, para que a gente desenvolva um relacionamento. Uma boa catequese para uma criança ou para um adulto que está se convertendo, qual é? É uma catequese que faz a pessoa ter uma boa doutrina, mas que com ela a pessoa desenvolva um relacionamento, uma oração afetiva. Ela cria afetividade com a pessoa de Jesus Cristo. E a gente viu que essa afetividade ela é desenvolvida pelo conhecimento, pelo esforço, pelo empenho. Tudo que a gente se empenha, estuda, se dedica, se esforça, você ganha afetividade. Isso é uma estrutura humana, não é só com Jesus. Com qualquer coisa que a gente se empenhar, acontece isso. Então a gente viu que um afeto verdadeiro, um afeto autêntico pela pessoa de Jesus Cristo é baseado num bom conteúdo, numa doutrina reta e sã, o que a gente chamaria de ortodoxia, uma doutrina boa, e essa doutrina que gere relacionamento. Aí a gente fundamentou isso como uma oração afetiva. Se ao longo do tempo, todos os dias fizermos lexos, nós vivemos a nossa vida litúrgica, vivemos a nossa vida, o desejo de fazer a vontade, colocar a vontade de Deus em prática na nossa vida, vai se criando uma afetividade, aquilo que a gente chamaria de uma amizade com Cristo. No segundo dia, que foi ontem, o que é que a gente viu? A gente viu o discípulo amado aos pés da cruz de Cristo. O que foi que a gente aprendeu? Que o afeto, ele é bom. O afeto já é algo muito belo, muito rico, humanamente muito elevado. Os afetos são as coisas mais elevadas que um ser humano pode ter. Mas ainda não é o amor. O amor é mais do que um afeto bom. O amor é mais do que um afeto genuíno. Para que o amor se desenvolva no coração, é preciso, como discípulo amado, viver os nossos afetos purificados a partir da cruz de Cristo. Então, todos os nossos afetos, com as pessoas que nos rodeiam, que nos circulam, vão ser sempre de uma forma ou de outra passados pela cruz. Porque não se dá para se gostar da pessoa o tempo todo sem nenhum problema. Não existe isso. A vida não existe. Ela, por natureza, ela tem uma conflitividade que é preciso se enfrentar. Na amizade, num casamento. E a vida tem suas dores e os seus desafios. E na amizade com Cristo do mesmo jeito. Porque em algum momento da nossa vida, mais cedo ou mais tarde, a cruz está sempre presente, mas em alguns momentos de maneira mais forte, ela se impõe na nossa vida. É a hora que nossos afetos estão sendo purificados. Significa que Jesus quer você mais do que um amigo dele. Quer um relacionamento mais íntimo, mais profundo. E foi isso que o discípulo amado experimentou aos pés da cruz. A fidelidade de estar ali, imagino que tremendo, seja lá o que for, emocionado, não sei o que a gente poderia estar, mas tudo isso não importa.
O importa é que ele ficou. É uma das coisas que a gente tem que aprender na vida. Não importa muito como é que a gente consegue fazer. O importante é a gente conseguir. Chega lá. Nem sempre a gente vai chegar achando bom e bonito todas as coisas, mas contanto que a gente faça, permaneça, execute. Nós permanecemos. E aí vimos aquela coisa fundamental. A cruz é quando essa vontade vertical de Deus se entra em contato com a nossa vontade horizontal. E há um conflito. E é normal que tenha. E a cruz é justamente você aderir. Você não vai querer só ter um afeto bom por Jesus. Você quer amá-lo. E nós vimos que amá-lo amar é querer o bem do outro. Ao extremo, como vimos alguns exemplos, até em detrimento de mim. Como Mãe Teresa de Calcutá disse: Senhor, eu estou me sentindo entrando no inferno. Mas eu estou disposto a ir. Se isso te fizer feliz, ótimo. Não tem problema. Agora eu só tenho um interesse. A felicidade de quem eu amo. Não a minha mais. O amor já muda. No afeto, não. O afeto a gente gosta de Jesus porque Jesus nos faz feliz. No amor a gente está interessado em fazer Jesus feliz. A nossa felicidade vira coisa secundária. Detalhe. Se tem. Jesus, você gosta? Se eu não gosto, tudo bem. Se fica feliz, se eu vou ficar triste, também pouco importa. Importa é que isso é o amor. O amor está centrado no outro. E é isso que a cruz vai fazer com o discípulo amado. Mas claro, como isso não é uma obra fácil, Deus misericordiosamente não deixou ele sozinho, deixou ele acompanhado da Virgem Maria. Aquela que, por excelência, sempre viveu a vida dela, desde o primeiro minuto ao último minuto da sua vida, unicamente preocupado com a felicidade de nosso Senhor Jesus Cristo e não com a dela. A Virgem Maria, você poderia dizer que é a única pessoa que durante a sua vida toda não se ocupou consigo mesmo. Não se ocupou com a sua realização, não se ocupou com a sua felicidade. Ela estava unicamente ocupada com nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como Deus é generoso com quem é generoso com Ele. Olha como nós a tratamos até hoje, 2000 anos depois. Por quê? Porque ela viveu para Cristo. Viveu para Ele. Como diria São Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Pelo conhecimento de Cristo, eu contei tudo na minha vida como conta de esterco. Tudo para mim é esterco. Para mim conhecer a Cristo é o fundamental. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, anunciá-lo. A Virgem Maria viveu isso com toda a intensidade. E por isso, nos limites próprios, porque o discípulo amado, como eu e você, também tinha fraquezas, tinha medos, tinha limites. Mas ele estava ao lado de uma boa mãe, que, junto com a boa vontade dele e a intercessão dela, fizeram com que ele superasse. Isso tornasse alguém que amasse a Jesus Cristo. E aí sim chegamos no dia de hoje. Vocês viram, no João 20, de 1 a 10, uma passagem que é bastante significativa do túmulo vazio. O mais interessante é, Maria Madalena vai lá, não vê Jesus, faz um escândalo, que não estava, sai correndo, tudo, retiraram o Senhor, Pedro desesperado sai e o discípulo amado o acompanhou. Mas já tem uma frase, o discípulo amado chegou primeiro. Por quê? Porque ele amava mais. Porque o amor faz a gente correr mais. Porque quem mais ama toma sempre a iniciativa. Quem ama é rápido. A gente podia usar todos os atributos que a gente lê em 1 Coríntios 13. O amor é paciente. E tem mais um título, o amor corre mais. A gente descobriu agora com o discípulo amado. O amor é bem preparado. O amor dá à nossa alma uma disposição
Como é que a pessoa diz quando uma pessoa fisicamente ela é bem preparada, né? Ela está com um bom preparo físico. O amor nos dá um bom preparo de alma. A alma da pessoa fica leve, fica rápida, fica ágil. É diferente, como a gente aprendeu com São João da Cruz, que os apetites, o pecado torna a nossa alma pesada, lenta, reclamona, faz tudo com dificuldade. Com o discípulo amado, nós estamos vendo que ele é o contrário. Ele faz tudo de forma rápida, ele é leve. Não estamos falando do corpo, mas da alma dele. Ele tinha, pela cruz, por permanecer de pé, junto com a Virgem Maria, aos pés da cruz, o que foi que aconteceu com ele? Ele se tornou ágil. Ele chegou primeiro. Mas claro, o amor não faz nada de inconveniente. O amor não quer nada como sendo para si. Ele não gosta de chamar a atenção. Apesar de ele chegar primeiro, ele não ousou entrar primeiro no túmulo de Jesus. Ele reconheceu que o mais pesado, Pedro, chegou depois. Mas ele, como o amor não faz nada de inconveniente, não gosta de chamar a atenção para si, não faz nada para aparecer, não busca os primeiros lugares, ele só serve mais, mas não busca os primeiros lugares. Ele esperou e Pedro entrou primeiro. Pedro entrou e o texto não diz nada. Talvez Pedro entrou e ainda ficou com a mesma história de Madalena. Roubaram o corpo de Jesus. Mas misteriosamente, o discípulo diz então, chega Simão Pedro, que o seguia, entra no sepulcro, vê as faixas de linho no terra, o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então, entrou também o discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e acreditou. Ele realmente tem na inteligência dele algo diferenciado. O amor purifica a inteligência. Poderíamos dizer, o amor turbina a inteligência. Ele começa a compreender coisas que os outros não compreendem mais, que os outros não conseguem compreender. Ele tem a inteligência do amor. É uma inteligência diferenciada, que não é raciocínio, que não é fruto de estudo, que nem todas as faculdades do mundo, nem todos os mestrados e doutorados do mundo não conseguem conferir esse tipo de inteligência. Só os que amam têm. Nenhum curso, nenhum livro pode dar a inteligência a essa capacidade. A capacidade de um amor inteligente. Isso até uma pessoa analfabeta consegue ter, se ela amar. Ela é a área superior da inteligência. É a área mais elevada que existe da inteligência. A área mais elevada da nossa inteligência não são os nossos raciocínios. Os nossos raciocínios são áreas médias para baixo da nossa inteligência. As áreas superiores da nossa inteligência, elas só se ligam no nosso relacionamento com Deus. E também nos nossos relacionamentos com pessoas. As pessoas verdadeiramente inteligentes são as pessoas que conhecem pessoas. Não são as pessoas que sabem muito. É bonito quando, um dado momento, Santa Teresinha escrevendo, ela diz o seguinte: as irmãs, ela conta rindo, as irmãs, principalmente as noviças, acham que eu tenho algum dom sobrenatural, que Deus me revela coisas. Ela dá um sorriso e diz: não, Deus não me revela nada. Porque elas dizem: mas irmã, você sabe o que eu estou passando, você olha para mim e diz o que eu estou passando. Ela dá um sorriso: não, eu só me conheço. Isso não era nenhuma revelação sobrenatural, é simplesmente alguém que se conhece tão bem,
conhece os seus movimentos de tristeza, de alegria, de raiva, não sei o quê, que ao olhar para alguém, ela já diz, você está com isso. Não é uma revelação sobrenatural. É uma capacidade da inteligência. Mas só os que amam conseguem ver assim. O discípulo amado chegou no túmulo vazio. O que alguém poderia pensar naquilo ali? O que alguém poderia ver naquilo ali? A não ser nada. Um buraco. Um buraco vazio. Mas ele vê um buraco e ele crê. Ele chega à fé. Podemos dizer que o discípulo amado chegou à fé do Cristo ressuscitado, sem ver Cristo ressuscitado, como os discípulos viram, sem, como Madalena, Jesus falar com ele. Não precisou de nada disso. Só existe duas pessoas que a gente, em uma a gente percebe como o discípulo amado, e outra é a Virgem Maria, que em nenhum momento se conta que Jesus apareceu para ela. Por quê? Porque já tinha fé. Já era uma coisa óbvia. A fé, o conhecimento da fé já era óbvio. Não precisa ver nada. Por isso que no final do Evangelho de João, ou do capítulo 20, Jesus faz um elogio, falando a Tomé, diz: você viu, você acreditou, porque viu. Feliz, quer dizer, é muito mais feliz aqueles que acreditam sem ter visto. Então o discípulo amado acreditou sem ver. Ele captou, ele percebeu, ele intuiu que Cristo tinha ressuscitado. Sem nada visivelmente perceber através disso. E aí, meus irmãos, nós vamos entrar num tema que ele é muito caro para aqueles que querem amar Jesus Cristo. Significa amar a Cristo por meio dos conhecer a Deus e se relacionar a Deus, com Deus, por meio dos símbolos. Por isso que toda a liturgia da igreja é uma liturgia simbólica. Os símbolos foram feitos para a intuição. É pela intuição que você percebe uma vela acesa em cima do altar, o incenso, a forma do padre se vestir, ao entrar numa igreja você fazer genuflexão. São todos símbolos e gestos simbólicos que fazem você intuir que existe uma verdade por trás daquilo ali. O amor se chega pelos símbolos, não pelo discurso. A melhor parte da missa não é de longe a homilia do padre. São os símbolos. É o rito. Porque o discurso fala com a sua razão, para a sua razão. Os símbolos falam para a sua inteligência, naquilo que é mais superior. Por isso que a riqueza dos símbolos na liturgia, a participação dele, nos educa no caminho do amor. Você nunca vai conseguir educar alguém no caminho do amor, a não ser com símbolos, com gestos. O discurso tem um papel auxiliar no rito. A palestra que eu dou aqui tem um papel auxiliar. Aquela consagração que nós celebramos no domingo à noite tem mais força de comunicar amor do que os meus discursos. É o símbolo. Tudo que eu falei para vocês, eles preparam o seu coração e a sua mente, porque só pelos símbolos nós chegamos à fé. Por isso que o mais importante não é a catequese da criança, o mais importante é o rito do batismo. O rito supera. A catequese é base. É o discurso que ajuda a gente a tocar no mistério de Deus.
Se você quiser crescer no amor, ou crescer em qualquer coisa na vida, você tem que fazer isso por meio dos símbolos. Os símbolos e os ritos nos fazem entrar em contato com realidades maiores. Sabe qual das maiores dificuldades da nossa sociedade de hoje? Mas, quando eu digo assim, ocidental, é que nós ficamos racionais demais. Chegamos ao ponto de dizer assim, olha, vamos ter lá a missa, lá em pleno domingo, nós vamos entrar lá por trás ou pela frente? Alguém diz, vamos entrar aqui por trás, aqui que é mais perto. Você não notou o que você disse. Você empobreceu tudo por uma lógica. O raciocínio nunca comunica amor. O raciocínio resolve problemas práticos. Se eu tiver aqui um computador e pedir para alguém consertar, ele sai para você. Mas o raciocínio não comunica amor. Só quem comunica amor é a linguagem simbólica. Porque por mais que a gente passe 10 horas escutando, o que vale são os símbolos, os ritos valem muito mais. Então qual é a definição de símbolo? Símbolo é aquele que é o símbolo, é aquele que une. O símbolo é aquele que une duas realidades distintas. Um símbolo religioso liga a gente a Deus. Por isso que o contrário de símbolo é, do simbólico, o que é? É o diabólico. O que é o símbolo? Aquele que une. O que é o diabo? Aquele que desune. Quem mais odeia símbolos na vida é o diabo. Né? Nenhum endemoniado gosta de ver a cruz de Cristo. Eles odeiam os símbolos. Porque os símbolos remetem a Deus. É algo que é claro, a simbologia. Então, o demônio é um ser que raciocina melhor do que você, que conhece as coisas mais do que você, tem um raciocínio 1000 vezes mais rápido do que você, mas pela ferida do pecado, o que foi que aconteceu ele perdeu a capacidade de utilizar a parte superior da inteligência. Por isso, o discípulo amado chegou por meio dos símbolos. E são os símbolos e os ritos que organizam a nossa vida. Por exemplo, tem muitas crianças aqui, muitos jovens aqui que vão casar, que vão ter filhos. Qual é a coisa mais importante para uma criança e ela, como pessoa, desenvolver-se? Símbolo e rito. Ela precisa de ritos e símbolos. Como é que uma criança aprende a dormir? Pelo um rito. Agora é hora de tomar banho. Depois de tomar banho você veste tal roupa. Depois você faz isso. Depois você deita na cama. Depois você vai fazer uma oração junto com o papai. Papai do céu, te agradeço. Isso é um rito. Isso tem um poder de educar a criança mais do que 10.000 gritos e 20.000 explicações. Um rito. Um rito pausado, bem vivido, tranquilamente, com densidade. Então, se você faz isso, se quer que uma criança durma todo dia no mesmo horário, faça sempre 15 minutos antes o mesmo rito repetido sempre. Ele termina o último passo do rito já cochilando. Vou dizer a você, por que a nossa sociedade de hoje, boa parte de nós tem dificuldade com o sono? Por falta de rito. Uma pessoa que deitado na cama na hora de dormir responde ao WhatsApp. Ele mandou uma mensagem para o cérebro: não durma, fique alerta. Aí depois diz: eu tenho dificuldade para dormir. Não, você não tem dificuldade de dormir. Você se impôs uma dificuldade para dormir. Você desaprendeu a ter ritos. O ser humano eficiente é um ser humano ritual. Ele obedece a símbolos. Ele tem uma disciplina, e uma disciplina com ritos. E aqueles ritos
o organizam como pessoa para executar tais coisas. Na hora de ler, na hora de estudar, na hora de trabalhar. Ele, ao fazer aqueles ritos, todo o seu corpo e o seu cérebro diz: agora é hora de estudar. Agora eu já sei. A pior coisa que você faz com o seu cérebro é você dar mensagens confusas para ele. Você diz que vai dormir e fica lendo, respondendo coisas. O seu cérebro, ele entra em parafuso. Ele não sabe o que está acontecendo. Porque uma parte diz para você ficar, querer dormir. Ele viu que deitar é o rito de dormir. Mas você está fazendo outro rito, que é um rito de ir. Aí depois eu tenho dificuldade de dormir. Eu durmo 1, 2, 3 horas. Claro, você não obedece um rito. Um rito que lhe enquadra, lhe harmoniza, por meio de toda uma simbologia. É triste, é muito triste isso, porque nós perdemos tanto isso, que de vez em quando nós vemos o nosso povo aderindo a vários ritos que não são nossos, de outras religiões, de não sei o quê. Eu só fico rindo, meu Deus, nós temos tudo isso, nós tivemos sempre na nossa tradição, na nossa igreja, na nossa cultura ocidental, sempre tivemos tudo isso. Para que aí agora é bonito, porque alguém lê um livro lá, diz que agora, se você sentar assim, e não sei o que, antes de dormir, aí eu digo, mas nós sempre soubemos disso, o que cargas d'água acontecem que agora a gente resolveu achar bonito o que a gente resolveu a gente mesmo jogar no lixo. Que a gente sempre teve isso. Então nós temos os ritos, eles organizam a vida, a existência do ser humano. Se você tem rito para fazer as coisas, claro, não vou falar, não é uma coisa neurótica, mas se você tem um rito de fazer, de acordar, o que você faz na hora de acordar, o que você faz na hora de dormir. O coisa bonita é você ter um rito para almoçar. Você vai, senta numa mesa, faz o sinal da cruz. Por que boa parte de nós ficamos com sobrepeso? Porque nós perdemos o rito. Nós comemos, comendo em pé. Um pedaço de doce ali, um não sei o quê. Isso é uma desorganização que depois seu corpo mesmo vai dizer, olha, não está funcionando direito. Para comer, você precisa sentar, estar numa mesa, fazer uma oração antes. Tudo isso faz com que a sua vida, por um rito simbólico, você comece a se organizar como pessoa para que as coisas comecem a existir. Então eu estou falando do rito aqui no seu sentido mais baixo dele, no seu sentido mais simples, da vida comum. Se nós tivermos ritos e símbolos, nós vamos fazendo. É tão bonito, tudo são ritos. Uma família que reza numa mesa, quando o esposo e a esposa vão sair de casa, os dois se despedem. Isso é um rito. Isso é um rito que solidifica o relacionamento. Nunca eu vou sair de casa sem falar com a minha esposa, dar um beijo. Isso tudo é um rito que organiza você como pessoa, organiza o relacionamento, organiza a família. Coisa mais triste do que numa casa que na hora do almoço cada um come em algum lugar. Porque qual é o problema? O problema é que aquilo desorganiza. Desorganiza a alimentação, depois desorganiza a vida das pessoas e a estrutura familiar. Ela começa a ser fragmentada. Aí depois a gente diz assim, eu não sei porque a minha família, todo mundo briga. Mas, claro, é o óbvio. Você perderam os ritos. Lembre como era, só quem, talvez os mais jovens aqui não lembram, mas qualquer família mais antiga, você sabia que tinha ritos muito claros para serem obedecidos. Horários para fazer as coisas,
Isso dá uma organização, uma paz, uma tranquilidade, uma capacidade de você operar com eficiência. Uma vez por exemplo, eu conheci Dom Eugênio, era o cardeal do Rio de Janeiro. E uma vez eu fui lá era a casa de campo dele, que ele... Lá, como é o nome da serra? Lá em... Não, em Teresópolis, dentro do Rio de Janeiro mesmo, ali no Sumaré lá, perto do Cristo Redentor. E lá tinha uma casa, que era a casa de retiro da arquidiocese, ao lado tinha a casa dele. Ele ficava lá. Aí eu fui com o padre, e o padre disse, olha, aqui é o local onde ele escreve todo dia, todo sábado ele escreve o artigo dele que vai sair. Então todo dia ele tinha um local, todo dia ele acordava de manhã, ele tinha as orações, ele tinha coisa que ele fazia como exercício. Com 80 anos o homem era absolutamente produtivo. Por quê? Rito. Aquilo não esforça tanto. Escreve, participa de reunião, faz tudo. Era muito interessante, uma vez eu precisei falar com um bispo auxiliar e disse para ele, eu perguntei, e aí, como é que eu faço para falar com o senhor? Ele disse, ligue 10h05. Eu disse, por que 10h05? Porque vai ter uma reunião com o cardeal. É a reunião de todos os bispos, os auxiliares com o cardeal. E 10 horas é o intervalo. 10h05 você pode ligar que eu atendo. Ele disse, e a certeza nunca vai ser 10h03? Não. Faz anos que eu sou auxiliar dele, 10 horas é um intervalo. É um intervalo. Aí você vê porque um homem daquele conseguiria trabalhar com um ritmo que um garoto de 20 anos não suportaria. Com 80 anos. Disciplina, rito. E tudo isso eu estou falando da forma mais simplória possível, para chegarmos à mais elevada, que são os ritos religiosos, os símbolos, que a liturgia nos confere um contato. Eu quero insistir nisso. Não são os discursos que nos tocam e nos fazem ter um contato com Deus. São os símbolos. Melhor do que a melhor discurso ou a melhor homilia de quarta-feira de cinza é você receber a cinza. Aquele gesto é um gesto simbólico. Ele comunica algo. A beleza do lava-pés é a beleza de comunicar algo maior, algo mais elevado. Se queremos crescer na ciência do amor como o discípulo amado, precisamos aprender a ter ritos e valorizar os símbolos no nosso dia a dia, para que eles nos ajudem a nos comunicar. Não é, meus irmãos, prestem atenção, não é aquele piedosismo de achar que aquele símbolo é mágico e vai me comunicar alguma coisa. Não é. Na verdade, essa força está em você de se comunicar com Deus. O símbolo só desperta. Tem gente que é meio desordenada, valoriza demais o símbolo. Não, o símbolo é o meio que liga um dom que existe dentro de você. A sua inteligência, por meio dos símbolos, tocam o mistério de Deus. Não é pelo raciocínio, não é pelo estudo, não é pelo discurso que o ser humano toca a Deus. Ele toca pelos símbolos. Porque os símbolos precisam, para serem interpretados, eles precisam de intuição. E o que é a intuição? A intuição é a inteligência turbinada pelo amor. E você intui. Então, o gosto de ver um rito. É bem interessante nós que somos ocidentais, você vê a diferença dos orientais. Por exemplo, um rito oriental ortodoxo, todos os fiéis que estão lá, num rito ortodoxo, 99% dos que estão naquele rito não entendem nada do que está acontecendo.
Nada. Eles vão para uma liturgia que eles não entendem. Eles não entendem a língua porque a língua não é a língua vernácula deles. Eles não entendem os gestos, não entendem nada. E mesmo assim, eles têm contato com Deus. O nosso grande problema é que nós estamos supervalorizando o raciocínio. Não, mas eu não entendo isso. Eu não entendo. Se eu não entendo, eu não gosto. É a absoluta ocidentalização do raciocínio. É você dar um valor, que é muito grande, o raciocínio tem o seu valor, claro, mas você está desvalorizando outra parte da sua inteligência. Essa inteligência intuitiva do discípulo amado que vê o túmulo vazio e diz, Cristo ressuscitou. Aí se alguém perguntasse para ele, como é que você chegou a essa conclusão? Não sei, só sei, como diria Chicó, né? Só sei que é assim. Ele sabe. Como? Ele sabe. Ele só sabe que é assim. A intuição não se explica, ela toca. É uma inteligência rápida, motivada pelo amor, que toca na verdade e diz é isso. E como é que você chegou? Não sei, só sei que é. É o que nós devemos fazer todas as vezes, por exemplo, quando rezamos o nosso credo. Primeiro, o normal é que ninguém vai entender tudo o que ele está dizendo. É igual, eu lembro quando eu era criança, sabe uma das coisas que mais me intrigavam na vida? A Salve Rainha. Porque eu nunca entendi, metade das palavras eu não entendia nenhuma. Não sei se hoje eu entendo 80% das palavras que é dito, né, na Salve Rainha. Mas 90% do nosso povo não sabe. Mas não tem problema nenhum. Eles rezam isso e isso dá um afeto. Isso dá amor. E eles rezam com uma devoção tão grande, isso, e com um amor tão grande. Então isso não é raciocínio. Isso é intuição. Aquilo, ao rezar aquilo, ele sente algo que move o coração deles. Por exemplo, é o que estávamos... Por exemplo, qual é o grande... Se você pensasse assim, um desafio muito grande, o pessoal lá, por exemplo, de Guaiúba, poderia ser muito difícil. Como é que as pessoas vão entender, não vão entender? Será que é papapá? Claro que você tem que simplificar toda a linguagem, mas aquela forma de ler a palavra de Deus, todo mundo invocar o Espírito Santo junto, aquela piedade de todo mundo junto, supre muito conhecimento. As pessoas intuem as coisas mais simples do mundo. Elas intuem. Elas podem chegar no final da reunião e dizer assim, eu não entendi nada, mas eu estou me sentindo tão bem. Só que às vezes a gente acha que só se entender, né? Se eu não fizer a pessoa entender 2 mais 2 igual a 4, não está resolvido o problema. E a pessoa, na verdade, ela queria ter um contato com Deus. Ela queria tocar o mistério de Deus. Ela queria experimentar o amor de Deus. Não de uma forma sentimentalista, que também é outro problema, que a gente fica forçando sentimentos. Mas os símbolos, os ritos, aquela pessoa, aquele rito de alguém ficar de pé, vai ler o texto bíblico, aquilo ali comunica uma dignidade, um valor, algo que a pessoa percebe que é algo grande. É pelos gestos e pelos símbolos que a gente comunica. Outro exemplo muito interessante disso, de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela disse, eu aprendi a participar da missa, aí poderíamos dizer assim, na catequese. Não foi. Eu aprendi a participar da missa, alguém explicou, ninguém nunca explicou a Teresinha a missa. Ela simplesmente participava da missa ao lado do pai dela. E ela via o pai dela, ela olhava os olhos do pai dela e via algo diferente. Ela dizia, eu olhava para os olhos do meu pai, era algo tão ele estava vendo algo tão extraordinário que eu só podia acreditar. Eu só podia acreditar, porque ele participava da missa, ele participava de uma missa, da missa com uma piedade tão grande, tão profunda, que ela disse, na minha infância todinha, eu nem olhava para o padre, eu só olhava para o papai o tempo todinho na missa.
E aquilo fez ela mergulhar no mistério de Deus. Isso é uma intuição. O rito bem celebrado, a participação do fiel com uma atenção aos símbolos, à piedade, uma missa bem celebrada no sentido de os ritos serem feitos de acordo com eles devem ser celebrados. Não é inventar nada, não. O nosso rito é maravilhoso do jeito que ele é sem inventar nenhuma coisa, sem aumentar nada. Aqueles gestos, se nós acompanhamos com amor, como discípulo amado, os símbolos nos conduzem ao amor. Então, se você quer amar como discípulo amado o amor, cultive a vida litúrgica, simbólica, os ritos. Que a sua vida esteja coberta de... que na hora que você rezar, tenha uma imagem, tenha um ícone. O se ajoelhar, o beijar aquela imagem, aquele ícone. Tudo isso é um rito que comunica mais do que 1000 discursos. Antes de ler a Bíblia, beijar a Bíblia. Isso vale mais do que os livros mais bem escritos. Isso é um símbolo que nos faz entrar no contato no mistério de Deus, que nos faz contato com o próprio Deus por meio dos símbolos. Deus dotou a sua inteligência desta forma, para que você possa conhecer a Deus por meio de símbolos e de ritos. Por isso, toda a riqueza da nossa liturgia, que ela é feita para ser celebrada de forma digna, bonita, sem fazer coisas palhafatosas, mas o rito como ele é, já é capaz de nos comunicar um fiel atento, uma intuição que nos faz entrar em contato com o mistério de Deus e nos faz conhecer o amor. Não precisa estar um comentarista tentando explicar tudo. Agora pessoal, agora nós vamos... Não precisa nada disso. A oferta isso atrapalha. A liturgia sozinha já funciona, sem que precise a gente atrapalhar ela. Ela funciona normalmente. E agora chegamos ao próximo passo, aonde nós vamos ver o resultado desse simbolismo na vida do discípulo João, do discípulo amado, no capítulo 21. Então nós vimos que o discípulo amado reconheceu Jesus no túmulo vazio. Então é o símbolo, é a intuição. Onde ninguém vê nada, ele vê Cristo ressuscitado. Agora no capítulo 21 nós vamos ver outra coisa. Como ele, a partir dessa escola litúrgica dele, a partir dessa vida ritual dele, desses símbolos, vai acontecer o que ele, capítulo 21, foram pescar. Jesus tinha morrido, ressuscitado, mas eles foram pescar. Ainda estão meio desorientados, não sabem o que fazer da vida, os discípulos. E estão pescando à noite, naquele lago, que quem já teve a oportunidade de ir, ou quem vai ter ainda a oportunidade de ir, sabe lembrar a experiência afetiva de estar naquele lugar e dizer, Jesus fez isso aqui, naquela beira daquele lago. Eles estavam pescando à noite. E era escuro. E na beira do lago, Jesus estava de pé na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, jovens, acaso têm de algum peixe? Responderam, não. Disse-lhes, lançai a rede do lado direito do barco. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo, por causa da quantidade de peixes. E aquele discípulo de que Jesus amava, disse então a Pedro, é o Senhor. O discípulo amado é aquele que reconhece Jesus à distância. Não precisa que esteja próximo. O menor vestígio da presença de Deus faz a gente ficar sensível. Os símbolos nos envolvem uma sensibilidade para perceber Jesus agindo na história.
Jesus movendo por meio dos acontecimentos da vida. Jesus age por meio de acontecimentos tão comuns da vida. De uma pessoa que se aproxima, por um curso de fotografia que a gente faz, Jesus se aproxima. O papel do discípulo amado é tomar um susto e é o Senhor. No meio dos acontecimentos você percebe, aqueles acontecimentos não são normais. Algo misterioso entrou na minha vida, na minha existência. E eu percebo a ação de Jesus Cristo. É esse que é o papel do discípulo amado, que é feito através dos símbolos. E aí, chegamos ao último momento que aparece o discípulo amado. Final do capítulo 21, final do Evangelho de João. É a última aparição do discípulo amado. É aquele diálogo com Pedro. Geralmente a gente se centra mais no diálogo com Pedro, tu me amas. Mas hoje não. Há o diálogo, mas Jesus lhe disse, não, antes disse, Pedro vendo, disse a Jesus, isso é o versículo 21, né? Capítulo 21, versículo 21. Pedro vendo quem? O discípulo amado, disse a Jesus, Senhor, e ele? E esse rapaz aí, o que vai acontecer com ele, né? Essa figura aí. Jesus lhe disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O discípulo amado continua uma figura misteriosa até o fim. Até o fim ele é um mistério. Até porque o ser humano, diante de Deus, ele será sempre um mistério. Ele é um mistério que só ao encontrar Jesus ele vai se revelar. Aí ele diz até que o que te importa? Quanto a ti segue-me. Aí tem um comentário. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. E este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e foi quem escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então Jesus disse que o discípulo amado vai existir até o fim. Diz, até a minha vinda, o discípulo amado vai existir. E quem são os discípulos? Então significa que o discípulo amado, não é que ele não vai morrer, que o texto mesmo diz que ele não é isso. É que a figura do discípulo amado vai permanecer para sempre. Até que Jesus volte. Jesus vai ter sempre pessoas que o amem como discípulo amado. Nós viemos aqui para este retiro para se tornar um destes, se tornar um discípulo amado. Para que em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os tempos, tenha sempre discípulos amados. Pessoas que amem a Jesus de uma forma especial, que recoste a cabeça no peito dele, que esteja aos pés da cruz ao lado da sua mãe, que acolha a sua mãe como a sua própria mãe, que reconheça Jesus mesmo nos túmulos vazios, que mesmo na escuridão ele consiga ver e dizer, é o Senhor. Nós estamos aqui neste retiro, viemos para cá, e que o Espírito Santo e a Virgem da Ternura nos conceda esta graça. A graça de nos tornarmos discípulos amados de Jesus. Temos um relacionamento íntimo, afetivo, amoroso, uma amizade única com Jesus Cristo. E que Jesus tenha em nós, nessa geração, os discípulos amados dele. Que o amem com uma predileção, com um afeto especial. Meus irmãos, o discípulo amado não é aquele que não peca, não é aquele que não cai, não é aquele que tem um temperamento bom, não é aquele que nada disso, é aquele que ama Jesus Cristo.
eu gostaria de poder dizer como Jesus merece e deve ser amado. Mas, no final de todas as vezes, quando eu falo de Jesus, e eu acho que muitas pessoas já me ouviram dizer isso, eu sinto uma frustração muito grande. A frustração de dizer, eu não apresentei Jesus como Ele realmente é. Ele é infinitamente mais belo. Ele é infinitamente mais digno de ser amado. Ele é infinitamente mais perfeito do que eu pobremente consegui falar para vocês. Que o Espírito Santo supra a minha deficiência nas minhas palavras, para que cresça no coração de vocês aquele que é o mais belo dos filhos dos homens, aquele que merece ser amado, adorado, servido por todo sempre. Que mesmo nas minhas limitadas palavras, que o seu coração se decida a amar a Jesus como o discípulo amado amou. E se isto acontecer, apesar da minha miséria e da minha frustração de nunca conseguir apresentar Jesus como Ele realmente é, Deus estará realizando a sua obra na sua vida. Amém.